Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, tá começando o quadro Memória Positiva aqui no Tarde Legal, que vai ao ar todos os sábados às 2h20 da tarde na nossa emissora e também no nosso Instagram e no nosso YouTube. O meu convidado de hoje tem uma história muito bacana, já ouvi parte dessa história e a gente vai esmiuçar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais do Sidnelson Oliveira, da GB Construtora, enfim, várias empresas que levam a marca GB. Que iniciais dos seus filhos, Sidnelson? Boa tarde. É a inicial dos meus filhos. Lá fora a gente usava muito, então o GB é Gabriel e Brian. Primeiramente, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todo mundo que estiver nos escutando. E espero que o que a gente falar sirva, né, para alguém pegar alguma experiência que a gente já passou. Maravilha. Sidnelson, o Memória Positiva é justamente a gente buscar na memória a história de luta, a história de vida, porque muitas pessoas veem as outras progredir, prosperar, e imaginam que é tudo na base da sorte, que não teve luta por trás daquilo ali. E a gente sabe que você tem uma história de luta quanto a isso. Você é natural de São João Evangelista, não é isso, Sidnelson? Sim, sou de São João Evangelista. São João. Você vem de uma família de quantos irmãos? Nós somos 7 irmãos, são 5 homens e 2 mulheres. E como é que foi a vida de infância, a criação, Sidnelson, naquele tempo? Na época nossa foi muito sofrida, né? Assim, não vou falar sofrimento demais, igual tem muita gente que às vezes trabalhava na roça, tão pesado, mas meu pai sempre foi assim, bem rigoroso, né? Em relação ao horário. E assim, eu tenho irmãos que quis estudar, eu dei essa bobeira de não ter estudado tanto, né? Então, assim, querendo ou não, você tem que trabalhar mais um pouco. Mas meu pai sempre eu sou muito correto, muito direito. E sempre ensinou a gente, assim, trabalhar mesmo e juntar, né? Antigamente a vida profissional começava muito cedo, mesmo que não fosse uma forma, assim, como eu disse, o profissionalmente, mas de ajudar os pais. Porque você pensa, sua família com esse número grande de irmãos, acabava todo mundo tendo que dar sua contribuição. Você começou a trabalhar com quantos anos, Sidnelson, na lida ajudando seu pai? Assim, tem muita gente que até fala a idade, eu acho até um pouco difícil, porque a gente quando tá novo não lembra muito. Mas eu acredito, por volta aí dos 12, 14 anos, a minha mãe já tinha horta, né? Plantava verdura, então ajudava. Tinha uns porcos lá que a gente tinha que cuidar, apesar de ser dentro da cidade, mas tinha lá uns porcos. E aí começamos, eu acredito, por volta aí dos 12, 14 anos, já estava começando. E dos irmãos, você é o mais velho? Não, eu sou o quinto. O quinto? E foi difícil esse início, essa luta, a luta do seu pai? Como é que você classifica? Quando você olha para o seu pai e vê tudo que ele passou para criar esses filhos todos, como você analisa seu pai, Sidnelson? Meu pai realmente é diferenciado. Meu pai, muito trabalhador mesmo, a vida toda. Ele é um homem que, assim, é até difícil de falar, que tem muita gente que às vezes nem acredita. Meu pai é um homem que tudo que você fala com ele, ele entende. E realmente é diferenciado. E ele estudou? Não, muito pouco. Até o 4º ano naquela época, né? E era muito forte o ensino naquela época, né? É, muito forte. Meu pai também foi até o 4º. Depois ele acabou ficando na polícia um certo tempo. Minha avó fez ele dar baixa, porque naquele tempo era muito perigoso. Mas a 4ª série naquela época era muito forte, né, Sidnelson? Muito forte. E meu pai foi criado, meu avô, eu não conhecia ele, mas disse que era muito rigoroso. Então foi criado dentro de carpintaria, né, marcenaria. Então ele virou um profissional. Meu pai realmente ele é diferenciado. É um cara que você falar com ele de mecânica, ele entende. Você falar com ele de madeira, qualquer tipo de móveis. Tanoeiro, né? Que é quem mexe com faz farol de cachaça. E ele, assim, é aqueles que faz a máquina primeiro para depois ele fazer o produto. Ele realmente é muito trabalhador, muito diferenciado mesmo. Para você, eu noto que você fala do seu pai, isso no dia a dia, de forma muito carinhosa. Vocês tiveram uma proximidade muito grande, né? Eu fui dos irmãos, na verdade. Às vezes tem irmãos que às vezes é mais apegado, né? Mas dos filhos, o único que, sim, que trabalhou mais tempo com ele fui eu, né? Na época eu comecei cobrador de conta também, né? Fui cobrador de conta. Aí depois fui trabalhar na oficina de lanternagem e pintura. Seu primeiro emprego, depois você saiu de perto do seu pai, foi cobrar conta? Cobrar conta. Aí tinha depois, muito isso, né, Sidnelson? Demais, as notinhas, né? As notinhas. E era bom, rapaz, ganhava... Era comissão? 3%. Era bom. E naquela o povo te xingava muito?
primeiro a gente corre nos que deve mais para saber se a gente vai ganhar muito. Senão daí pra lá você não achou ninguém, não. Não, mas tô brincando. Não, o pessoal é gente boa. Chega com a notinha. Naquela época era normal mesmo. E não tinha tanto comércio igual tem hoje, né? Então, E antigamente o calote era uma coisa mais rara, né, Sidneus? era mais rara. Tudo depende de região também, né? Que vai muito de região. Parece impressionante, né? Tem muito isso. Tem lugares que o pessoal não gosta muito de pagar. É verdade. Aí você ficou um tempo, quanto tempo você ficou cobrando notinha? Isso assim, eu sou meio ruim de data, mas eu digo coisa de 3, 4 anos. Aí eu fui trabalhar na oficina de lanternagem de pintura com um tio meu. E nisso meu pai pegou e me chamou. E a gente foi me ensinar a trabalhar com caminhão, né? Caminhão não, Chevrolet, né? Chevroletzão? Trabalha mais debaixo dele do que em cima dele. Mais consertando? Mais consertando. Nossa. E seu pai então tinha caminhão? Tinha. A gente mexeu com entregando areia, né? Areia, cascalho, brita. Tinha uma retro velha e tinha uma draga. A primeira draga de tirar areia lá dentro de São Pedro foi do meu pai, na rua Barcelona. Aí ele me ensinou a mexer e aí eu buscava areia em São Pedro. E a gente distribuía, buscava cascalho em Virginópolis, ia para as cascalheiras, alugava caminhão para a prefeitura. Como o pessoal faz hoje, né? Normal. Aí você ficou um tempo mexendo com isso? Fiquei um tempo mexendo. Aí apareceu um rapaz querendo vender um laticínio. Mexer com queijo, com mussarela. Aí na época eu já tinha acho que meus 18, 19 anos por aí. Aí eu procurei o Sr. Milton, mas o Antônio Flauzino, que era até o prefeito na época, o Ferrão, o Fiota, e eles entraram comigo no laticínio. Aí mas o Fiota que tomava conta. Aí a gente foi mexer com o laticínio. E começamos a crescer ali no laticínio. Então empreender, seu primeiro empreendimento mesmo foi laticínio? Foi laticínio. Foi laticínio. Aí, na época, a mussarela começou a crescer muito de preço, ficou muito cara, e aconteceu, me parece que há pouco tempo agora aconteceu isso de novo, começaram a importar muita mussarela. Como a região nossa é uma região de bacia leiteira muito boa, aí também segurou o preço do leite, porque ela não é de fazer mussarela. Então, para nós de laticínio, quebrou a gente, né? Aí chegou um ponto que, do mesmo jeito que a gente achava que estava até roubando, de tanto que estava ganhando dinheiro, começamos a perder também. Aí chegou um ponto que sobrou só eu. Aí, nessa época, meu irmão começou a fazer aqueles iogurte de garrafinha. Na época, o concorrente nosso era até o Kel daqui, que acho que ainda tem ele até hoje. Sim, sim. Aí começamos a fazer iogurte. Depois disso, como é que chamava o iogurte da época, você lembra? Viva. Viva? Viva. Aí, depois disso, acabou que eu comprei uma mercearia. A metade do mercearia do Gilberto Curió, lá de São João. E aí fui mexer com mercearia também. E aí, gostou do ramo, Sidneus? Bom demais. Só que na época estava tendo uma dificuldade financeira, né, do lado dele. E aí eu quis comprar dele a parte dele e não quis vender. Então você entrou numa sociedade. Entrei numa sociedade. Aí nisso eu entrei com o Gil, o irmão dele, nós aumentamos o laticínio. Passamos a fabricar mussarela de novo. E as coisas andando bem, inventei de montar uma fábrica de tijolo, de cerâmica. Foi pondo ovos em muitas cestas. Em muitas cestas. E aí veio o problema de novo, que o Gil estava passando também um aperto financeiro. Aí ele pegou, vendi a mercearia para o Gilberto e comprei do Gil a parte da cerâmica. E naquela época, a gente tinha buscado um moço lá de Ribeirão das Neves, e ele falou que entendia de barro, que entendia disso, entendia daquilo, e todo barro que ele olhava, toda a terra que ele olhava era boa demais. Era muito boa. Não tinha terra. Foi criando esperança. E aí, rapaz, gastamos sem experiência, e o tijolo não prestava. Não deu liga. E aí fazia o forno, e o forno caía, e foi virando aquela bola de neve. Aí começou as dívidas de novo, né? Aí realmente aí apertou muito mesmo. Aí um dia o Gil conversando comigo, falou comigo, falou assim, Nelson, minha situação não tá boa, mas eu sou uma pessoa bem mais velha, problema de saúde. Aí falou, por que você não vai embora e toca a sua vida? Aí eu consegui vender uma parte da fábrica e fui para os Estados Unidos. Você lembra mais ou menos o ano que você foi para os Estados Unidos, Sidneus? Igual eu te falei, ruim de data, mas foi 3 meses depois que teve aquele
11 Ah, tá. Foi 2011, então você foi em 2014. Não, eu fui em 2000, foi 2011 mesmo. 2011? 3 meses depois da... Ah, 3 meses. Ah, 3 tá. meses Pensei que era depois. 3 anos. Ah, Uns tá. 3 meses. Ô, Cisneus, e essa decisão de sair para os Estados Unidos? Porque, como nós conversamos aqui, você tinha uma ligação muito grande com seu pai, por mais que você não estava trabalhando com ele, mas você estava ali próximo e tal. Por outro lado, você já tinha família constituída? Você já estava casado? Eu tinha um filho. Tinha um filho, Gabriel. Gabriel. Aí você decidiu ir. Aí E você ia sozinho e eles ficariam? Na época, conversando com a esposa, ela falou, né, que queria ir também. Aí, porque ir para lá sozinho também não é fácil, não, né? Eu conheci muita gente que morou lá sozinho, mas não é fácil, não. Uhum. Porque, querendo ou não, se você fizer isso, você tem uma despesa aqui. Uhum. E lá também você tem despesa. Uhum. Então, assim, não é todo mundo que vai para lá que consegue se dar bem, até porque não é, a despesa é alta também, sabe? Uhum. Aí, como é que foi essa preparação para você ir para os Estados Unidos, Gelson? Porque e esse assunto que eu estou tocando com você é que gera muita curiosidade, sabe por quê? Porque muitas pessoas têm esse mesmo foco, fala assim, nossa, tá ruim demais, se eu for para os Estados Unidos melhora, porque todo mundo só vê quem vai para os Estados Unidos como as mil maravilhas. O cara foi, aí você fala assim, esse tá indo daqui uns dias volta rico, volta endinheirado. Mas ninguém sabe muitas vezes as lutas, os perrengues que as pessoas passam para chegar num ponto desse. Não, sabe não. Aí como é que você programou essa ida? Não, assim, foi tudo muito rápido. Ele falou comigo e eu realmente precisava de ir, porque tava ficando sem jeito de tocar, né? Uhum. Aí na época eu não vendi tudo, porque eu imaginei, né? Se acontecer alguma coisa, eu precisar de voltar, eu tenho que trabalhar, né? Uhum. Aí depois que eu tava lá, que eu acabei de acertar as coisas, aí sim, eu acabei de vender. Uhum. Acabei de vender minha parte. Uhum. Essa ida para os Estados Unidos, aí você, como é que você preparou? Vamos esmiuçar esse tema. A ida, como é que foi? Eu fui pelo México. Você não foi de forma legal? Não. Eu Tá. tentei 2 vezes, 3 vezes. Aham. Não consegui. Mas foi uma viagem tranquila. Uhum. Falar assim que você não anda, esses trem, você anda assim. Uhum. Mas quando eu vejo pessoas às vezes falar mal, porque é perigoso, que é isso, que é aquilo, tudo tem perigo. Uhum. Eu aconteceu assim, morreu 2, 3 pessoas. Morre gente que todo dia também. Isso você pega um lugar desse que passa, na época minha, me parece que passava, acho que, não sei se era 30, 40 mil pessoas por mês, ou até mais. Eu acho que é mais, eu acho que eu tô falando muito pouco. Às vezes tem um acidente ali com outra pessoa, isso é normal. Tem muita gente que vai no desespero, vai pessoas que às vezes não têm condição de andar, porque tem vários tipos de passar, né? Uhum. Pessoas que não têm condição de andar, mas, enfim, eu não tenho nada a reclamar, não. Uhum. Aí você foi então levando a família? Foi eu, Rita e Gabriel. Uhum. E o Brian nasceu lá. Uhum. Quando foi para chegar lá essa passagem, essa travessia? Como é que foi, Nelson? Quando esse dia recebe do México, né? Aí você fica no México, nós ficamos na casa de um taxista, Uhum. pessoal, muito gente boa. Uhum. Aí quando chegou lá, eles falaram que a gente tinha que esperar, porque eu não sei se é foda esse negócio da torre, eu não lembro bem, mas falou que a gente tinha que esperar lá um tempo. Nós ficamos uns 30 dias lá. Nós ficamos numa casa de família. Uhum. Inclusive o pessoal levou a gente para passear, fui lá na Casa Pirâmide, como se fosse turista mesmo. Uhum. Na verdade não era fazendo de conta, é porque a gente ficou amizade com o pessoal, então ele levou a gente, foi conhecer a cidade do México. E aí depois, quando deu no dia, né, a gente vai para um outro lugar já na divisa poder passar. Com 2 dias eu já estava lá dentro dos Estados Unidos. Uhum. E essa passagem foi tranquila? Porque eu lembro que você me contou que teve um momento que você passou medo nessa assim, travessia. Igual aconteceu, um caso interessante, que nós saímos de lá 21 pessoas e a maioria foi preso. Mas foi preso por causa de bobeira deles. Teve uns lá que ficou, tem um lugar que você tem que ficar e você não pode sair. Uhum. Aí me parece que um deles saiu lá e aí a polícia viu e pegou. Né? Uhum. Eu não cheguei nem a ver polícia, não vi nada. Uhum. E aí, quando você chega no México, você tem que pagar. Você paga o restante. Uhum. Quando o pessoal chegou, eles conseguiram pagar rápido, arrumaram a van e foi né, do Oiapoque Chuí, né? Foi lá pro norte. Aí, acho que o cara passou em alta velocidade. Acho não, o cara passou em alta velocidade, a polícia parou e prendeu os que estavam na van também. Uhum. E eu, como eu fui de carro com o cara que era dono da van, fui com ele depois, fui de boa, tranquilo, não tive problema nenhum, não. Tudo bem tranquilo. Um momento que você me contou um dia que você teve muito medo foi no momento da travessia, porque vocês não atravessaram juntos. O Gabriel, por exemplo, não foi com você nessa travessia, né? Ele não pode, né? Porque tem que andar. Uhum. Aí tem uma mulher lá, uma americana, né, que é conhecida, que atravessou ele.
Porque criança passa dormindo, né? E atravessou ele. Quando chegou do outro lado, entregou ele. Mas você teve medo? Ah, com certeza. Uhum. A adrenalina é grande, você nem... É complicado. Ô Sidnelson, tem momentos de desespero que eu acho que quando a pessoa tem que ter justamente o cuidado para não entrar em aperto, né, fazer as coisas de forma ponderada, porque depois quando vem o desespero, às vezes a pessoa tem que tomar atitudes ali que em sã consciência e sem aquela necessidade ele não tomaria, Exato. né? Eu imagino que nesse crescimento seu que você teve lá em São João Evangelista, isso não fazia parte dos seus planos, né? Não, de jeito nenhum. Inclusive eu falo com meus meninos assim, para não pisar muito no acelerador, não. Eu toda a vida fui mais afoito, mas tem que pisar menos. Eu, lá na América, foi bom para mim, porque lá eu acelerava, mas acelerar trabalhando, né? Não precisava de investir tanto. Eu investi em ferramenta quando eu montei minha empresa, mas lá mais é braçal mesmo, né? Não é igual aqui, você vai montar uma construtora, você tem que ter investimento de casa, você vai montar um supermercado, você tem que montar uma estrutura toda. Lá não. Lá o ramo que a maioria dos brasileiros trabalha é construção. Construção você vai investir ali numa van, ferramenta, nessas coisas assim. O investimento não é tão alto. Voltando aqui de quando você foi fazendo vários investimentos em São João Evangelista. Você investiu em muitos ramos que muitas vezes não era um ramo que você tinha experiência, né? Não. Foi em laticínio, você não tinha costume com laticínio, que até então você estava vindo Exato. de estar ajudando seu pai. Depois você mexeu com mercearia, você mexeu com cerâmica. Como é que é isso? Você gosta de viver com desafio, Sidnelson? Mas na verdade não é certo, que é o que eu falo com meus meninos hoje. Eu acho que o certo é a pessoa estudar, que é o melhor caminho que eu acho que tem é o estudo, né? E é lógico que dentro dele, se você pegar um médico, ele é comerciante. Né? Se você pegar um dentista, ele é comerciante. Aí você tem que ser as duas coisas, né? Mas o certo mesmo realmente é você procurar aquele ramo que você entende. Se aprender já sendo dono deve ser muito difícil, né, Sidnelson? Porque você fica nas mãos de quem, às vezes, é o trabalhador ali que entende um pouco dele, você fica na mão dele, né? Isso aconteceu. O cara falta e você não sabe o que você vai fazer. Meu funcionário não veio hoje, eu não sei fazer. Não sei fazer. Quando eu mexi o caso de peça aqui, eu falava com os meninos que trabalham, que até são amigos meus até hoje, falar com eles. Rapaz, se você sair, eu tenho que fechar as portas. Eu não sei vender peça. Né? Então, você sair, estou mais ou menos enrolado. Ô Sidnelson, aí quando você chegou lá, chegou com família, qual foi seu primeiro emprego lá nos Estados Unidos? O que você começou fazendo? Trabalho em carpintaria. Carpintaria? Que é um dos melhores que tem lá. A carpintaria, na verdade, tem vários tipos de carpintaria, né? Tem o finish, né? Que é uma carpintaria, assim, um acabamento melhor. Tem o frame, que é fazer o corpo da casa, que aceita mais de erro, né? Porque todo jeito vai ser tampado mesmo. Aí eu fui trabalhar na carpintaria. Mas deu uma falta de sorte lá, que assim, nesse tempo que eu trabalhei com meu pai, a gente mexeu com madeira também, um exemplo. Vou fazer um móvel, uma porta, não tem assim, a gente sabe fazer. E eu, entendendo o assunto, já mexi com plânia, com serra, com tupia, eu cortei um pedaço de um dedo numa maquininha lá. Eu tinha, no máximo, 2 semanas que eu estava lá. Nossa, no inicinho? Foi. Mas aí parece que foi uma sorte que eu dei. Porque eu fiquei em casa, o rapaz lá, ele é até do Espírito Santo, ele me deu uma ajuda, né, financeira, para pelo menos manter a despesa. E nisso foi um rapaz, um amigo meu, me visitar e me chamou para passar o dia com ele lá, para conhecer o trabalho dele, que é o siding, né, o revestimento. Aí eu fui, gostei, me convidou, fui trabalhar com ele, e foi nisso aí que eu trabalhei lá, os anos que eu fiquei lá, eu trabalhei só no siding. Ô Sidnelson, a pessoa que está nos Estados Unidos de forma ilegal, e até para quem está aqui, a gente fica pensando o seguinte: nossa, eu estou lá de forma ilegal, eu estou lá escondido, ou seja, né? E eu machuquei. Como é que eu vou procurar médico aqui se eu estou ilegal? Tem algum problema quanto a isso? Não, nenhum. Pode procurar normalmente? Você não vai ser preso? Normal. Lá, se você pegar um policial que às vezes não está de bom humor no dia, ele pode chamar a imigração para você. Ele chama. Mas geralmente a pessoa te pega sem carteira e vai te dar uma multa. Você vai na corte, mas não tem nada a ver a polícia com a imigração. Né? A imigração não sai procurando quem está ilegal, não. Não sai não. Só se o sujeito cair mesmo. Isso é igual, tem um sistema que eles usam hoje, o cai-cai, né? Que eles falam cai-cai. A pessoa chega lá e se entrega. Tem um amigo nosso que tá lá, que até eu conversei com ele esses dias, eu falei com ele,
Conversando com ele, eu falei, olha, ele me pediu conselho, o que faria, que dizer que ia ter que ir na corte. Eu falei, ó, procura saber como é que tá o país, né? Que o país lá é o seguinte, se estiver precisando de imigrante, ele não vai te amolar. Se ele estiver querendo te mandar embora, você ainda ir lá na corte, aí não, o que você tá caçando é jeito de vir embora, né? Então eu falei, ó, pra você se entregar, pra você ir lá e pegar uma oportunidade, né, de se entregar lá, de voltar lá na data que eles marcar, olha como é que tá a situação do país primeiro, se tá pegando alguém, se tá mandando embora. Agora, se você for ficar aí de forma legal, é bom, você sempre tá mudando de endereço, mudando de conta. Aí eu não fiz isso não. Eu fiquei no mesmo lugar, mudei de lugar algumas vezes, mas eu nunca preocupei muito com isso não, e nunca tive problema também não. Agora, você falou que você chegou lá 3 meses depois do atentado de 11 de janeiro. Essa fase, como é que estava? Eles estavam mais rigorosos com imigrantes? Não estava? Estava precisando de mão de obra? Não estava? Como é que estava essa fase? Tava precisando de mão de obra, agora o que assustava nessa época, assim, a quantidade de gente na rua, né? Nas passarelas, nos viadutos, pessoal armado mesmo, armado, bandeira. Mas não tive, assim, eu nunca tive problema. Você não teve problema lá? Não tive problema, porque tirei carteira lá em Michigan uma vez, minha carteira venceu, aí eu fiquei uns 2 anos lá sem carteira nenhuma, procurava não passar da velocidade, né? Quando um ônibus de escola parar, você parar mesmo, você não dá motivo. Porque lá eles não ficam dando blitz igual aqui. Somente no estado que eu morava, não. Lá não fica dando blitz. A não ser que chegar no sinal de pare, você, como diz, eles olham a roda do carro. Tem que parar mesmo. Se não parar aí, você tá dando motivo de... Mas não fica dando blitz, não. Eu trabalhei para muito policial lá. E essa coisa de você chegar lá como imigrante, com sua família, com a Rita, com o Gabriel, vocês chegaram a sofrer algum tipo de dificuldade ou de discriminação por estar legal lá, alguma coisa, não? Nada. Tranquilo? Quando eu vim de lá, eu tinha acho que era 28 funcionários. O meu inglês é muito fraco. Tinha o Fiota, um amigo meu que sabia falar, entendia bem. Tinha o Mano, que falava muito bem. O restante, não. Lá, todos os mercados que você vai, ou tem um português, ou tem um hispano. Todo banco que você vai, tem um português ou tem um hispano. Lá, a maioria, vou te falar que assim, ó, eu acredito que 80% ou mais das pessoas que moram lá não sabem falar inglês. Não tem necessidade nenhuma. A pessoa chega lá hoje e leva uma vida normal. Agora, se você quer crescer lá dentro, aí não, o inglês aí. Porque o inglês ele te dá a oportunidade, até de você pegar uma pessoa que, no meu caso, que tinha empresa e não sabia falar inglês direito. Então, às vezes, você até arruma uma parceria, uma sociedade com uma pessoa que não sabe falar, mas sabe trabalhar. Então, o inglês, assim, a melhor coisa que tem, para quem chegar lá, aprende a falar inglês. Ô, Sidnei, vocês falam que o custo de vida lá é muito alto, principalmente aluguel. Você passou muita dificuldade com isso lá no início? Não, você chega igual, eu sempre cheguei a dividir aluguel com o irmão da Rita mesmo. Mas a gente, lá geralmente fazia acontecer uma semana, se você souber economizar, com uma semana você paga a despesa. E 3 semanas, 2,5, você consegue juntar. E lá você foi trabalhando com as pessoas. E que momento lá que você chegou a empreender? Você chegou a empreender lá ou sempre ficou trabalhando como funcionário? Quando eu fui trabalhar com o Nil, aí o pessoal tinha um pouco de dificuldade, né, de aprender o trabalho. Eu aprendi muito rápido mesmo. Com 1 ano que eu estava lá, eu já pegava subcontrato dele, né? Aí ele me passava trabalho. Aí, como se fosse terceirizando. Aí, com o tempo, um outro brasileiro lá também me passava, e eu fui arrumando mais gente. Aí, depois, eu consegui pegar 2 empresas americanas mesmo. Eu trabalhava direto para a empresa americana. Então, eu tinha 4 turmas, e a minha que eu pegava serviço assim, de brasileiro, de americano, mas assim, aí era contato que eu conseguia através de amigo, através de alguém que eu fiz algum trabalho. Né? Às vezes... Teve muito americano lá que, assim, eu trabalhava para eles e eles me indicavam para... Lá você usa muito com uma plaquinha. Aqui eles não usam fazer isso. Lá você vai trabalhar na pintura, ou você vai fazer um siding, um revestimento, calha. Aí você pega uma plaquinha e põe na grama, na porta. A pessoa passou ali, gostou, ele chega e te pede um cartão. Acontece isso demais lá. Que legal. Agora, muita gente fala que lá, quem vai para lá como imigrante, tem que preocupar muito com os brasileiros, que os brasileiros muitas vezes sacaneiam, porque ele já tá ali, aí ele acaba comprando sua mão de obra mais barato, tipo, te sacrificando um pouquinho mais. Por coincidência,
O único prejuízo que eu tomei lá realmente foi com o brasileiro. É? Mas não é bem assim, não. Tem gente de todo jeito, né? Tem Uhum, americano que paga, tem americano que não paga. Acho que tem gente de todo jeito. uhum. Tem muito brasileiro lá que me ajudou demais. Tem muito brasileiro, gente boa. Eu mesmo era muito amigo do pessoal do Paraná. É, então, assim, tem muita gente boa. Não tem muito a reclamar mesmo, assim. Realmente, eu agrado muito de lá. E esse tempo que você ficou lá, aí você conseguiu equacionar as dívidas, as coisas que você precisava ali, o aperto que você estava, você conseguiu aliviar. Não, consegui, graças a Deus, acertei tudo. Só que lá em São João chega lá, minha história, o pessoal acha até interessante, porque assim, eu fui devendo, foi muito, não foi pouco, não. É? Eu é porque, como eu já tinha uma noção de carpintaria, desse trem, então eu aprendi o serviço rápido. Então eu passei a ganhar bem muito rápido. Uhum, Então, assim, o pessoal que trabalhava com ele, com o Alexandre, eu chamei de Nil, de acordo que às vezes saía, porque tem isso, né? O cara sai. Muitos deles passaram a trabalhar comigo. Inclusive o próprio Nil depois, ele trabalhava na mesma companhia que eu também prestava serviço. Eu passei a prestar serviço na mesma companhia. Então, assim, eu consegui realmente crescer rápido lá. uhum. Foi muito rápido. Mas porque eu já tinha uma noção também do serviço. Tem um amigo que tá lá, o Maurélio, e ele me mostrando um dia como que é a parte de construção lá, que eles constroem os andares, mas tudo vago, né? Aí é ali que você vai vir fazendo. É, É drywall? é o Naquela drywall divisão. por dentro, né? É. Por dentro. Aí que você vai fazer a programação de acordo com a divisão, de acordo com o que você precisa naquele Primeiro apartamento. você faz ali as divisórias, né? Uhum, E aí depois você vem com as placas, né? Que é o gesso que fala aqui, né? uhum, Só que lá tem placa grande, né? Aqui as placas são pequenas. Lá tem placa quase uma parede, né? Para uhum, evitar de emenda. uhum, Aí você faz, né? O esqueleto da casa, a gente fala lá. Depois você põe o plywood, o compensado lá de fora. Aí você faz a parte de encanação, né? De fio, água, luzes, tem. Aí depois você vem com o material, né? Antigamente, lá na época que eu tava, usava tipo uma fibra de vidro. uhum, Mas hoje que eles estão enchendo de espuma, aquela espuma expansiva. Que aquilo ali é por causa do calor, né? uhum, Para proteger do calor. uhum. No inverno te protege do frio, no verão do calor. Qual que foi a sua maior dificuldade lá, Sidnelson? Mas eu, assim, negócio de ficar longe de casa, a gente é lógico, tem vontade de vir, né? Mas eu trabalhava tanto que o pessoal de banco me conhecia, né? O pessoal essas empresas que eu trabalhava, igual a Didior, a Lume, a Nix Roofing, aí fica o quadro, né? De acordo Uhum, com vai chegando o inverno e o verão, vai chegando o inverno, vai diminuindo o serviço. Apesar de que o meu serviço, ele não tinha problema de neve, não. uhum, Inclusive, eu nunca fiquei parado, eu trabalhava na neve. É, Aí, mas só que o pessoal os americanos, às vezes o cara vai ficar em casa, não vai trabalhar. Aí ele talvez não quer também que trabalhe na casa dele, porque dá uhum, barulho. Aí vai diminuindo o serviço. Então, eu geralmente, de todas elas, eu era o primeiro lá em cima. Porque a gente fazia o serviço muito rápido. Porque se você pegar ali os mexicanos, porto-riquenho, o pessoal ali a gente fala polish, né, que é a parte mais fria lá, esse pessoal vai para lá e não tem vontade de voltar. Então, para ele quer viver. uhum, Ele não está preocupado em trabalhar sábado, domingo, feriado, ele não está uhum. preocupado em trabalhar. Então, a gente, como trabalhava, trabalhava até 8, 10 horas da noite, e eles não, 5, 6 horas estavam indo embora. Então, a gente andava mais rápido. Então, a preferência era nossa, né? A gente Uhum, pegava assim, como diz, para arrebentar mesmo, para acabar mesmo, uhum, para ganhar dinheiro, né? uhum. Ô, Sidnelson, e aí você chegou, teve algum momento que você chegou a adaptar tanto, você falou assim, eu vou ficar morando é aqui mesmo. Ah, teve. Só que eu acho que eu fiz um erro na época. Tem até um rapaz que trabalhava comigo aqui, o Lincoln, que ele tá lá e conseguiu legalizar e tudo. Eu converso com ele sempre no telefone. Ele deu sorte. Eu não me preocupei muito com isso. Uhum. E talvez pode ter sido um erro. Eu mesmo conheço muita gente que veio embora e voltou. Com Mas o muita. nascimento do Brian lá, automaticamente vocês não ficariam legalizados, Não, não? não. É quando ele fizer, acho que é 21 anos que ele pode aplicar. Ah, entendi. Ele pode, né? Ele pode Uhum, ir voltar. uhum, E se ele casar, também a esposa pode. Mas uhum, a gente, depois que fizer 21, acho que é 21 anos. uhum. Aí, como é que foi, Sidnelson, quando você pensou em voltar para poder retomar a vida no Brasil e empreender aqui? Como é que foi essa decisão? Ah, eu já tinha, né, a loja aqui de frente aqui. Eu lembro, você comprou a casa de peças, né? E aí eu
Tinha um amigo meu que estava trabalhando lá em New Orleans, naquela época do furacão lá do Katrina. Aí eu peguei e falei com ele, ó, volta para aqui, porque eu daqui 2 anos quero ir embora. Aí, quando venceu os 2 anos, eu vendi a companhia para ele. Eu acho, né, para mim, eu achei que já Você estava morava em bom. qual cidade lá? Chama Bridgeport, Uhum, estado de Connecticut, uhum, depois de Nova York, é o primeiro estado depois de Nova York. Eu uhum, trabalhava muito ali em Nova York, uhum. Aí você já preparou uma pessoa para ficar, para tocar, para para ficar. poder voltar. É. E esse rapaz ficou, inclusive, está no Brasil hoje. Aí até teve uma dificuldade, porque começou a crise lá, né? Que foi naquela época da crise, naquele negócio de imóveis. E aí parou de ir gente. Então ele parou de ter peça de reposição. Porque lá é normal, o cara aprende com você. Ele vai ali, compra a maquininha dele, é igual um mecânico, né? O cara aprende a mecânica ali, compra a máquina e vai trabalhar, montar a oficina dele. Uhum, Isso acontece demais. uhum. Aí ele falou comigo, na época, ele parou de ter peça de reposição. Aí ele foi perdendo, ele perdeu muito funcionário por causa disso. Entendi. Ô, Sid Nelson, aí a sua chegada aqui, de lá você já foi investindo aqui. Além da casa de peças, você foi fazendo outros investimentos? Não, Porque aí. eu vi que desde o início você gostava de dividir os ovos nas cestas. Então você foi investindo em outras coisas ou Não, só na casa de peças? nessa época aí eu trouxe uma máquina de fazer calha, né? Ah, eu lembro. Aí peguei e montei aquela fábrica de janela de alumínio, que Uhum. hoje até é do Paulo da Visa, né? Teve aqui comigo na semana passada, no É, programa. graças a Deus, muito bem. Foi, Ele falou que ele quase infartou quando você foi vender para ele, falou o preço. Que ele falou assim, disse que ele respirou e falou assim: não, eu vou para casa pensar, mas que eu não consigo imaginar esse dinheiro aí, não. mas ele hoje está muito bem. Aí peguei, Que era uma revolução, né? Porque não tinha, ninguém né? fazia uma calha naquele tamanho que você fazia. Era Não, quantos metros? não, ela, tamanho Inteirista, né? do rolo, tamanho que tivesse o rolo, 50 metros, 100 metros, o tamanho que quisesse. Uhum, Mas o que acontece? O valor é muito baixo. E aqui o pessoal não tem aquela tradição de pôr calha. Lá não, toda casa tem que ter calha. uhum, Aqui não tem. Então vendia muito pouco, aí não compensava. O caminhão sair para entregar, não compensava. uhum. E eu peguei e vendi para ele. E tem um time meu lá em São João que tá fazendo as casas, né? Que o pessoal conhece Minha Casa Minha Vida. Aí eu experimentei fazer e, graças a Deus, fiz Tomou bastante gosto. casa. É. Ô, O Sidnelson, sonho é muito bom. geralmente quem vai para fora do país e vê, né, a evolução, a tecnologia, tudo gira muito rápido, ele volta trazendo sonhos de implementar aquilo que ele viu lá. O que você trouxe na bagagem, na memória, pensou e falou assim: "Ô, gente, se eu fizesse isso no Brasil, daria certo." Eu converso isso muito com meus meninos e com os meninos que trabalham com a gente. Eu tenho 16 anos que eu estou aqui. Eu fico impressionado que o Brasil não melhorou nada em relação a maquinário, a Uhum, mão de obra. uhum, Hoje, se olhar, tem máquina no mercado, tem muita máquina boa no mercado. As mesmas máquinas de pintura que tem lá, máquina de misturar tinta, essas maquininhas, a serra, furadeira boa, aqui tem muita máquina boa. Só que o pessoal aqui não investe em ferramenta, que uhum, é o, existe aquele tal, o pessoal fala assim, você vai para os Estados Unidos, lá você morre, trabalha. Não morre, Jair. Tem serviço pesado? Tem. Por exemplo, telhado. Telhado lá é pesado. Porque você trabalha muito alto, entendeu? Os caras lá descem escada assim, põe um pé de um lado do outro, desce escorregando. É serviço de louco. uhum, Eu, eu trabalhava muito no alto, mas no andaime. uhum, Mas lá investe em ferramenta, o pessoal tem ferramenta. Aqui tem as ferramentas, mas o pessoal não investe. O cara não usa um cinto ali para pôr a ferramenta. Cadê meu martelo? Tá lá. Me dá um prego. Tá lá. Não investe em ferramenta. Lá você não trabalha demais. Você chega, você gasta ali meia hora, 1 hora para tirar a ferramenta do carro. Só que depois seu serviço rende. uhum. Então você não trabalha demais, né? Aqui, se você pegar, dependendo do pedreiro aqui, um servente, ele trabalha, às vezes, mais do que o cara trabalha lá. Uhum. Ô, Sidnelson, eu já entrevistei muitas pessoas no Capelinhenses pelo Mundo e eles falam o seguinte, que eles, por exemplo, estão trabalhando lá em faxina e falam assim, já isso é totalmente diferente trabalhar em faxina aqui fora, tanto nos Estados Unidos quanto a Europa, do Brasil, porque no Brasil a gente está acostumado que a mangueira, ela é vassoura, ela é rodo, ela é tudo. A mangueira d'água, o jato d'água, e lá eles praticamente não usam água, é muito pouco. Não A usa não. máquina faz, os produtos fazem e tal, então é uma limpeza quase a seco. Assim, E é justamente isso, o maquinário que entra nisso aí, né? é. Não, pra você ter uma noção, eu não lembro de ter visto enxada lá. Não tem enxada. Tudo, você vai por um buraco, tem a maquininha.
né? O cara vai fazer quase não tem muro, mas se for fazer um muro, tem uma reta pequenininha que você aluga ela para você poder fazer. Então lá não existe enxada, eu nunca vi enxada lá. Uhum. Então assim, para tudo tem uma ferramenta. Você vai bater prego, igual o meu caso, você até viu no meu escritório lá que tem um martelo lá que eu trouxe, né? Uhum. Porque o meu realmente eu tinha que usar o martelo de mão mesmo. O meu serviço não podia usar aquele automático, né? O de ar. Tem ele a ar, tem ele a gás. Então assim, o cara vai bater um prego lá, você vê a rapidez que é o cara bater um prego. Então assim, tudo tem ferramenta. Uhum. Lá tem ferramenta, nossa, impressionante, tem ferramenta para tudo que você pensar. Você trouxe muita ferramenta? Eu trouxe demais, mas na época andou sumindo muito. Se eu falar com isso aqui hoje, nem chá de fenda eu tô tendo mais. Sumiu tudo, acaba com tudo. Eu Uhum. trouxe muita ferramenta, a bateria. E a ferramenta a bateria, se você não estiver usando ela direto, se você guardar ela com o tempo, ela vai vencendo, vai estragando. Uhum. Eu trouxe muita ferramenta na época. Ô, Sidney, se a pessoa que chega de fora e vem para o Brasil e começa a empreender, vamos supor, você foi empreender no ramo de construção. Você tinha trabalhado nesse ramo lá, de certa forma, em marcenaria e é um ramo de construção também. Você acaba ficando acelerado e mal acostumado, que você imagina que aquelas pessoas que você vai contratar, que eles vão ter aquela mesma rapidez que você tinha quando você estava desempenhando lá, com a estrutura de lá. Aconteceu muito isso com você? Já isso tem um tio meu, conversei com ele hoje de manhã, ele mora na Austrália. Ele fala que quando vem aqui ele passa mal. Mas ele fala o mesmo que eu falo, Jailson. Não é rapidez, que é o que eu falo. A pessoa tem. Muita gente pensa que chegou lá, que você tem que trabalhar, que você vai trabalhar correndo, que o patrão vai estar te xingando. Não tem nada disso, Jailson. Lá você tem que ter ferramenta. Um exemplo, você até hoje o pessoal não usa fone de ouvido. Lá o funcionário seu ele é obrigado a ter o fone de ouvido. Se você não tiver o fone de ouvido, então você não vai atender o telefone. Eu não vou te pagar para ficar atendendo o telefone. Uhum, Então você tocou, você aperta, atende o telefone e continua trabalhando. uhum. Não é igual eu volto a falar, não é que a pessoa lá morre de trabalhar. Não tem isso. A pessoa fala assim, Eles trabalham, de certa forma, com você conforto. trabalha com muito mais conforto do que aqui. Uhum, Se a pessoa deu na hora do almoço, você pode ir no McDonald's comprar uma comida boa, você anda só de carro bom. uhum. O que manda, igual eu tô te falando, é ferramenta. Você tem que ter ferramenta para trabalhar. E trabalhar um pouco mais, né? Aí não é correndo, é trabalhar um pouco mais. Vão entrar nesse ponto aí. Tem pessoas que falam assim: ah, eu vou para os Estados Unidos, vou sair do Brasil e vou chegar lá e vou ficar rico, que eu vou trabalhar isso e tal. Aí o sujeito que sai daqui, você trabalhava quantas horas por dia, mais ou menos? Eu tinha um caderno, inclusive eu tenho ele ainda, tá até ali na loja. Eu anotava lá, a gente trabalhava a média de 12, 14 horas por dia. Uhum. 12, Dava 14. uma A gente média. vê pessoas que trabalham 16, 18, né? Não Trabalha, é, não trabalha. é. Porque aí é o seguinte, quando o Olímpico foi para lá mesmo, ele até me pediu opinião, eu falei com ele, foi Olímpico, não vai mexer com jornal, não mexe com restaurante, vai pro ramo de construção. Uhum. Porque às vezes o cara trabalha no Jornal é o 2, quê? é entregar jornal, né? Ah, entregar jornal? Igual o filme mesmo, você enche o Aham, carro de jornal e sai julgando eles. aham, aham. Mas aí não paga bem. Uhum, Aí você é obrigado a trabalhar, às vezes, lavar vasilha, trabalhar no McDonald's, o salário é baixo, uhum. entendeu? Então, às vezes, é preferível você entrar e aprender uma profissão, a carpintaria, a pintura. Eles falam que o sujeito que é de acabamento, assentar cerâmica, Nossa, é bom que ganha muito demais. bem lá, né? Muito bem mesmo. Uhum, E é um ramo que eu tô vendo que aqui no Brasil ele vai ser bom, porque hoje você não vê um cara novo assentando cerâmica. uhum. O pessoal, você não vê ninguém aprendendo a sentar cerâmica. Cerâmica hoje, você pode olhar, geralmente a pessoa mais velha. Pois é, então vamos lá. Aí o sujeito trabalha aqui, porque hoje o que a gente vê no Brasil é isso: o sujeito trabalha pela lei 8 horas, mas quando dá 7 horas e 20 de trabalho, 7h30, ele já está de olho no relógio, faltando acelerar o ponteiro, embalar o ponteiro ali para ver se dá as 8 horas que ele precisa trabalhar. Aí ele se limita nisso. Não, a lei limita e ele aceita esse limite. Então ele muitas vezes não quer fazer uma hora extra, não quer fazer um algo mais, terminou a jornada dele, ele já quer tomar o banho dele, calçar o chinelo dele, não quer fazer um algo a mais. E lá ele tem que fazer esse algo a mais. Você acha que se o sujeito que vai para os Estados Unidos para trabalhar 14, 15 horas, se ele trabalhasse 14, 15 horas aqui, dedicasse mesmo, ele teria, não vou dizer uma vida aproximada ao que é de lá, claro que não, mas ele teria uma qualidade de vida melhor se ele fizesse um algo mais, um plus nisso aí? Eu converso muito, como eu sabia que eu vim aqui, eu estava até conversando com o Zé João, que trabalha com a gente ali. É sobre isso mesmo, que a pessoa, o empreendedor, que no caso você nem me convidou, que a gente estava
que a ideia é essa, né? Assim. Empreendedor, igual eu estava comentando com você antes, qualquer um é empreendedor. Você pega um cara, não é desmerecer ninguém, mas o cara que vende um algodão doce pode ser um empreendedor. O cara que vende um pastel na rua é empreendedor. Assim, eu já tive funcionário meu que trabalhava na bicicleta, com as bicicletas de carga antiga, carregando caixa, e hoje ele está entre os 4 mais ricos de São João. E teve nos Estados Unidos e não gostou. Aí veio embora, comprou um lote lá, a história dele é interessante, desse Bacana. menino. Aí, rapaz, Me passa o contato dele depois, quem sabe eu consigo, né? Pô, rapaz, gravar com dele ele. é muito interessante, viu? Muito interessante mesmo. Então eu falo muito com os meninos isso. Você falar para uma pessoa que já é bem de vida, que já é rico, sobre empreendedorismo, não precisa, porque ele já sabe o caminho, né? E não é todo mundo que quer ganhar dinheiro, não é todo mundo que quer ficar rico, mas todo mundo tem vontade de ter uma casa, né? Um carrinho, ou às vezes uma moto, mas não quer fazer o que a gente está falando. Você tem que investir em ferramenta para você também ter sua casa depois. Mas eu não tenho dinheiro para comprar a ferramenta. Tá, mas eu fiz essa conta aqui e te mostrei. O cara que ganha R$ 150 por dia, ele ganha 18,75, não é isso? 18,75 por hora. Então, se ele colocar aí, trabalhar até 6 horas, não vou colocar até 8, 10 horas da noite, não. Trabalhar até 6 horas. E se ele trabalhar o sábado até meio-dia, ele vai ganhar R$ 1.076 por mês. A mais no salário dele. Com 3 meses, ele consegue, cada um, né? Se for eletricista, carpinteiro, pedreiro, dentro da profissão dele, ele consegue comprar as ferramentas. Aí o que ele tem que entender? Que quando ele comprar as ferramentas, ele vai trabalhar o mesmo tanto, mas ele vai ganhar mais, porque o serviço dele vai render mais. E olha para você ver que interessante, o cara tem vontade de comprar uma casa. Com R$ 750 você paga a prestação de uma casa. Se com essas 2 horas a mais você gasta R$ 1.076 por mês, você ainda consegue pagar a prestação de uma moto. Se você trabalhar 2 horas a mais. Só com aquele algo a mais, né? Só não com é aquelas 2 horas a mais. 2 horas a mais. E aí o cara tem que entender que depois que ele comprar as ferramentas dele, que ele investir, ele vai trabalhar o mesmo tanto e aí vai ganhar mais, porque o serviço dele vai render mais. Entendeu? Esse Luiz mesmo que eu te falei da cerâmica, o cara faz um banheiro num dia. Tem pedreiro que fica uma semana fazendo um banheiro. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que investir em ferramenta. Acho que a mão de obra aqui em Capelinha mesmo, de pedreiro, a mão de obra nossa não é ruim. A mão de obra nossa é boa. Né? Tanto de pedreiro, carpinteiro, a mão de obra nossa que é muito boa. O pessoal de Capelinha é muito trabalhador. Muito trabalhador. O que está faltando é o que eu sempre falei. É investir em ferramenta e para o cara ser investidor e querer comprar alguma coisa, ele tem que trabalhar mais um pouco. Ô Cisnelson, hoje o investir em conhecimento, ele tá tão fácil, porque hoje muitos cursos são gratuitos, estão na internet, mas às vezes o sujeito pega o celular ali, ele vê TikTok, ele vê Instagram, ele vê tudo, mas ele não tira um tempo para entrar no YouTube e pesquisar a atividade que ele faz. Olha, eu trabalho assentando cerâmica, o que é que tem de novidade para assentar cerâmica? Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver se tem um curso aqui. E faz um curso ali gratuito de meia hora, sei lá, por dia, 15 minutos por dia, e aprende uma coisa diferente, usa uma coisa diferenciada para poder ter uma renda melhor, para agregar valor na prestação de serviço dele, né? Hoje as coisas estão mais fáceis. Antigamente você tinha que ter uma pessoa com boa vontade para te ensinar. Ô, rapaz, você pega aí o menino aí, você pega o menino, igual eu fico olhando os meninos lá jogando videogame, lá jogando aqueles joguinhos, como é que o cara mexe naquela alavanquinha lá, naquela rapidez? Aí você fala com o cara, por que você não aprende a trabalhar numa reta escavadeira? Ah, não, aquilo é difícil demais. Ah, mas ali é 2 alavancas. Eu te contei o caso mais cedo, né? O menino que trabalhava comigo, o Gordo, de servente, eu falei com ele, ô Gordo, ele era muito novinho, né? Falei, seu Gordo, você quer aprender a mexer com o retro? Uai, que lógico, eu quero. Eu falei, então tá. Aí, falei, ó, todo dia, depois do horário seu, eu fico tendo que misturar a barra aqui, né? Que o pessoal que trabalhava comigo ia embora, eu mesmo que misturava. Aí eu deixava ele para mexer. Rapaz, o cara fizer isso. Aqui hoje está faltando mão de obra. Nessa área de máquina, está faltando. Operador falta e ganha bem, não é ruim. Se o cara chegar perto de um cara ali e falar assim, ó, deixa eu, todo dia, eu vou trabalhar para você de graça aqui, 2 horas aqui, ó, trabalhar para você aqui. Jailson, com 2 semanas ele opera a máquina. Ele não vai ter, como é que fala? A experiência, né? A experiência vai ser com o tempo que ele vai pegar. Né? Às vezes subir num barranco ali, saber que vai, isso é com o tempo. Mas o básico ali, para ele começar a encher um caminhão, tem assim, ele
Ele consegue aprender rapidinho. Uhum. Ô Sidnelson, eu acho que falta, da mesma forma que está faltando mão de obra, a gente nota que está faltando mão de obra demais. As empresas, vagas de emprego tem aí para todo lado, mas está faltando as pessoas que querem não que queiram o emprego tem, que queiram o trabalho, né? Porque às vezes o sujeito quer o emprego ali para estar acomodado, para estar sossegado, mas o trabalho muitas vezes ele não quer. E está faltando a capacitação, né, Sidnelson? Demais. Demais. Às vezes a gente fala igual eu falo, que assim, é o meu pensamento. Nesse ramo de construção, é ferramenta. E a pessoa, igual assim, a gente tá falando negócio de adquirir uma casa, adquirir um carrinho, tem assim. Tem muita gente que fala, né? Ah, fulano deu sorte. Eu concordo, existe sorte. Existe. Um exemplo, já aconteceu comigo de estar num lugar para poder comprar um sanduíche e conhecer um cara lá e me deu, era chefe do site e passou a me dar trabalho, né? Então foi uma sorte que eu dei. Uhum. Agora, se você for olhar só sorte, não, tem que ter sorte. Uai, vamos pegar 10 pessoas, pôr debaixo do árvore dormindo, e um deles vai ter que ficar rico, impossível que nenhum tem sorte. Uhum. Então existe sorte. Mas você tem que estar trabalhando, você estar no lugar certo, na hora certa. Ou então ganhar na loteria. Né? A sorte a competência tem que encontrar oportunidade Tem também, né? Senão não. Ô Sidnelson, e no seu ramo, aí você foi seguindo no ramo de construção civil. Autopeça você não gostou do ramo? Ô Jailson, nessa época, caso de peça aqui, você deve lembrar, né? Tinha os meninos que trabalhavam, o Gatão, a turma. Não tinha, rapaz, não vendia, não tinha serviço. Assim, era um trem impressionante. Aqui tinha, acho que era 3 ou 4, 5 casas de peça. Uhum. Hoje, casa de peça virou um excelente negócio. O Brasil deu uma melhorada naquela época e a região começou a vir para cá. Os mecânicos vão formando mais mecânico. Aqui hoje virou um lugar que é o seguinte, vem caminhão de novo, cruzeiro. Eles estão falando aí, tem gente que não vai mais para Teófilo Otoni, traz para aqui, porque a mão de obra aqui é boa. Uhum. Então, assim, hoje as oficinas aqui é igual você marcar dentista, você tem que marcar horário. Não é. O Lafayette falou comigo aqui que há um tempo atrás ele ouviu isso, que ia chegar um tempo que um mecânico ia ganhar o que o médico ganha. E por quê? Quando a gente analisa essa fala dele, eu entendi quando ele explicou. Já os carros estão tendo uma tecnologia, estão avançando a tecnologia, está muito evoluído. Então os mecânicos que forem evoluindo, acompanhando essa evolução, então o sujeito que quiser ter um carro consertado com essa tecnologia, ele vai ter que pegar um mecânico mais capacitado. E um mecânico mais capacitado, ele vai custar caro, ele vai ter o preço dele. E a gente nota que está caminhando para isso. Os carros estão cada vez mais eletrônicos, né? E eu brinquei com o mecânico esses dias, vocês estão lavando a égua. Porque hoje uma picape aí de 220, 250 mil, que, né, hoje descarta desse preço, que eu acho um absurdo, né? Uhum. Carro aqui é patrimônio, né? Uhum. Tem carro aqui que dá para você comprar 3 casas. Se você chegar na oficina ali, o cara te cobrar 1.500, 2.000 poder olhar seu carro, não é nada, não. É verdade. É barato perto do valor do carro. É verdade. E é um carro, né? E é um carro. É um absurdo o preço de carro no Brasil. É um patrimônio muito grande. Aí você dedicou mais à GB Construtora. Pegou surfou nessa onda aí, que foi do Minha Casa Minha Vida, que foram muitas construções, né, Sidnelson? Aí você investiu. Capelinha, quais as cidades você chegou? A gente ainda tem casa ainda lá em Janaúba, né? Uhum. Bocaiúva, Itamarandiba e Novo Cruzeiro. Uhum. Em Minas Novas tem uns lotes lá ainda. Uhum. Mas a gente partiu para esse lado. E é um ramo que você gostou, né, Sidnelson? Gostei. Só que deu uma caída muito grande. O que acontece hoje é que o preço hoje não fecha. A conta não... Inclusive, eu tive até uma reunião na prefeitura com o Fefe, mais um outro rapaz lá, mais o Wilson, conversando sobre isso. Capelinha hoje está com um problema muito sério de lote. Capelinha hoje não está tendo lote para construir. Uhum. Porque o preço do lote hoje, ele está alto. Não é que ele está alto, que assim, o dono do loteamento não é condição de fazer mais barato também não. Porque um lote hoje não fica barato. Uhum. Então não é que o lote está caro. O que está precisando aqui é de mudar o sistema de poder desmembrar o lote. Uhum. Né? Porque eu até mostrei para o Fefe lá. Um exemplo, poder fazer uma conversão de condomínio. O que acontece? Teve uma época que eles colocaram uma lei que você só pode desmembrar o lote de 160 metros quadrados. Pela lei federal, você pode desmembrar de 125. Mas o certo teria ainda poder diminuir mais ainda. Mas tem gente que é lógico que tem gente que vai falar assim, mas é um absurdo, quer fazer a casa num lote pequeno? Tá, você mora em Belo Horizonte num prédio, num apartamento de 45 metros quadrados, não tem lugar de plantar um pé de alface e você é rico. Uhum. Agora, você tem aquela mercadoria, ela serve para você? Porque um lote, você pega um lote igual a gente faz, lá em Montes Claros. Montes Claros mesmo,
Tem lote de 100 metros. O Uhum. cara faz uma casa ali, cabe 2 carros na garagem, faz a casa, sobe uma área no fundo que dá para colocar até uma piscininha pequena, uma área de churrasco. Ah, mas não é abusar da pessoa, já. Eu sei porque não adianta. O poder aquisitivo dele aguenta aquilo. Como é que você vai né? chegar numa agência para comprar uma picape? E sabe uma coisa que está acontecendo em Capelinha também? As pessoas precisam, e a gente precisa adaptar isso, Ednelson. Tem muitas empresas que estão trazendo profissionais de fora, muita gente migrando para cá. Você pega uma Peram, por exemplo, você para ali na porta da Peram, você nota um tanto de gente que migrou para Capelinha, trabalha na Peram aqui. Ele precisa morar numa kitnet, ele precisa de um espaço pequeno. Às vezes ele está ali sozinho. Naquela fase da vida dele, uma kitnet para ele atende. Então, você não pode, por exemplo, ter um espaço, um lote menor para poder construir uma kitnet para atender esse pessoal. Eu até vou até cobrar do meu menino, que foi, acho que, não sei se foi quarta-feira que a gente teve lá conversando com eles, lá na quinta, para ver, porque eu pedi para ver o parcelamento solo de novo, para mim, porque talvez da época que eu fiz também, às vezes já mudou, né? Pode ser que às vezes até mudou já. Mas tinha uma dificuldade, questão de desmembrar. Porque, por exemplo, eles colocaram na época que o lote só podia ser no mínimo de 8 de frente. Acho que é 8, 8. Então eles colocaram que não dá para desmembrar, porque o lote é 12. Então, é como assim, você pode, mas não pode, né? Não pode porque o lote é... Então, se puder desmembrar de 6, lá em Montes Claros é 5. Mas se puder desmembrar de 6, se a gente tem foto, né? Se quiser eu até te mando pra você ver, né? Pra você postar, pra você ver que é uma casinha tranquila. Bacana, né? Muito melhor do que você morar num apartamento apertadinho. Entendeu? Ô Ednelson, e o que você acha que, de tudo que você investiu até hoje, desde o início da sua vida, o melhor investimento para você foi construção? Construção. Construção, né? Construção. E você vê futuro nisso? Você acha que vai melhorar? Porque deu uma caída agora, a gente Não, sabe. deu uma Teve uma caída. fase muito aquecida. Nós passamos a pandemia em que a construção civil ela teve aquecida, até porque as pessoas ficaram em casa, ampliou ali alguma coisa, fez uma reforma e tal, teve aquecida. Mas deu uma caída agora justamente por causa das condições que colocaram. Ficou muito difícil, os valores que eles querem colocar não dá para poder executar. Você tem esperança de que isso melhore? Olha, a gente até começa num sistema novo, né? Que é o fazer a casa pré-moldada. Uma outra oportunidade de falar, né? Porque Sim, não ficar à fazendo vontade. propaganda aqui agora. Mas é um sistema para andar mais rápido, né? Porque Isso também é uma coisa que você trouxe para cá, que é uma revolução, né? Ninguém a conhecia gente isso. hoje só faz, as nossas casas nós estamos fazendo só assim. A gente monta uma casa, dependendo do tamanho da casa, monta ela com 2 dias, no terceiro rejunta, no quarto você pode entrar fazendo telhado. Uhum. Então é 3 dias você monta, com 30, 25 dias, 30 dias a casa É a tá pronta. moderna, né? Aí a gente montou uma pro Palmira ali agora, com laje, com tudo, de 100 e poucos metros quadrados, em 4 dias. O muro é um dia, o muro. Então, assim, é isso aí, para diminuir um pouco a mão de obra. Esse problema, todo mundo está lutando por isso, né, E Sinel? Você não está é tentando ruindade, correr de às vezes, diminuir. pessoa assim, mas tá vendo, quer cortar a mão de obra. Não, não é cortar a mão Não de obra, tem, porque né? não tá tendo. Aham, Não tá tendo mão de obra. A É, realidade é essa, não é tá tendo. verdade. E às vezes o cara, igual voltando àquela lá de carga horária, né? Hoje, se você demorar aí 3, 4 meses para você receber uma casa, o cara dono do lote não tem condição de fazer mais barato, porque realmente não tem. Não tem jeito. Eu sei que não tem. Material de construção. O cara põe a margem dele ali, mas o preço não é ele. Põe o preço vem lá de cima, né? Ele só põe a margem dele. Então hoje o material tá caro. Treliça, que era R$ 8, R$ 10, sei lá, antes da pandemia. Não, era R$ 16. Foi para beirando 100 e hoje acho que deve ser uns 40, uns 50, 60 ainda. Então segurou o preço, não baixou o tanto que precisava. Então hoje, realmente hoje tá difícil. E a mão de obra, ela tá difícil em tudo, né, Sidnelson? Todo mundo tá fugindo da mão de obra. A gente tá vendo, por exemplo, na pecuária, e muita gente tá fugindo da pecuária leiteira. Pensa, Não tem. ele não tinha mão de obra, ele colocou ordenhadeira. Aí, beleza. Até a ordenhadeira, reduzindo a mão de obra, hoje ele não encontra vaqueiro, por exemplo. Tô vendo todo dia a gente falando, não, vou parar de produzir leite, eu não consigo, não acho mão de obra e tal, vou migrar, vou pro eucalipto, vou para outro ramo aí que eu dependo de menos mão de obra. E isso tem acontecido muito, então tá um salve quem puder, né? Jair, você vai voltar naquilo que eu falei, questão de ferramenta. Entendeu? Exemplo, pintura. Lá eu já cheguei a trabalhar um pouquinho lá na pintura, mas foi poucos dias. Lá o cara dá um preço num quarto lá e vira pra você e muitas vezes fala assim, ó, não corre não. Porque o preço que pegou às vezes foi tão bom. E as ferramentas que tem lá, rapaz, o cara pinta essa rádio por dentro aqui, o cara pintar num dia. Então, assim, aí já é questão de ferramentas. Você vê as ferramentas de pintura que tem lá. E não é. E
Aqui no Brasil hoje tem. Tem elas? Tem, Isso que eu queria te tem. perguntar, porque você fala ferramentas, ferramentas. Mas essa tecnologia em ferramentas lá, Tem aqui tem tudo. aqui? Tem. Porque você sabe que na época que o Fernando Collor entrou, ele teve uns avanços positivos do Brasil. Quando o Fernando Collor criticou a frota nacional de veículos, que falou que os carros do Brasil não eram carros, era carroça. Muita gente criticou ele na época. Ele começou a importar, abriu a importação. Quando os carros chegaram, o pessoal falou assim, uai, mas era carroça mesmo. Olha a tecnologia que tem isso aqui. Essas máquinas que você viu lá, tem aqui também? Tem. E hoje tem a facilidade, né? Que se não tiver também, você pede ali no máximo que 15, 20 dias tá chegando. Mas tem umas máquinas de pintura que você põe ela ligar direto, é um compressor, você liga direto no próprio balde mesmo. E rapaz, você vê a rapidez que o cara pinta, é impressionante. Uhum. E aí, é até interessante o negócio de pintura. Lá quando eu trabalhei lá pintor só trabalha de branco. Tem que ser todo mundo de branco. Você não, só branquinho. E chega de tarde, você pega a camisa, tira ela, abre o lixo e joga fora. Sério? Todo dia você joga a camisa fora. Olha só. É muito baratinho, né? Você Uhum. chega de tarde, tira a camisa e joga fora. Não compensa você lavar, não. Uhum. Ô Sidnelson, hoje as vantagens até que a pessoa tem, às vezes eles não atendam para isso, porque hoje tem financiamento, você precisa de uma máquina, faz um financiamento, paga parcelado ali, a máquina ela se paga, né? Se paga, moço. Se paga. O serviço rende muito, né? Uhum. Pessoal, o cara chega ali com um serrotezinho ali, cortando o serrote. Ou chega com uma maquininha elétrica lá. Não, não tem. Você tem que ter ferramenta. Você hoje, o Gabriel, que é o mais velho, formou em engenharia, né? Engenharia. Você já tá naquela situação de já querer ficar mais no chinelinho e passar para ele tocar, ou como Mas é que tá? Você ainda fica mais um tempo? não, tem que ser, tem que ser. E ele tá num lugar que eu até já comentei com ele sobre isso, que a Capelinha é uma cidade que dá muita sorte, porque a rapaziada nova que tá chegando aí, você conhece o pessoal, tem muito mais do que eu, tá chegando uma rapaziada nova aí que é trabalhador demais, viu? É, né? Você começar a lembrar aí dos comerciantes, né, que são comerciantes aqui, né, de coisa de café, né, de loja de material de construção, a meninada, a rapaziada, o pessoal, estamos meninos Uhum. trabalhador pra danar, viu, só? Uhum. Muito trabalhador. Teve um dia que eu vi, eu tava indo pro sítio ali, eu vi o Breno, do Beto Real, ali parado ali, ele construindo umas casas ali perto do Jardim Imperial, e eu brinquei com ele, o pessoal pensou que eu tava de brincadeira e não era, era verdade. O caminhão descarregou os tijolos lá e ele estava contando os tijolos e conferindo para ver se os tijolos estavam trincados, se estava quebrado, se estava em condição e separando os que não estavam. Aí eu falei assim, aí eu voltei depois e falei assim, você estava contando os tijolos mesmo que eu vi? Eu falei, não, eu estava contando e olhando qual que estava quebrado, justamente porque às vezes a pessoa pega e leva isso pro lado de brincadeira, mas se você olha numa carga que chegou 20 quebrado, na outra chegou mais 20, na outra chegou mais 30. Isso no final, se não colocar na ponta da caneta, isso dá uma diferença, né? Eu falo com os pedreiros, tá lá rebocando, aí a massa cai no chão, não pega. Numa casa, tudo bem, não dá muito, mas coloca isso o ano todo fazendo em casa, né? Quanto que dá? Mas aqui, assim, Capelinha, eu acho que vai estar muito bem Vai ter uma servida. safra boa? Vai. Você pega o Ivanzinho, do Ivan, né? Hoje toma Garrou. conta. Os meninos do Beto, Uhum. esses meninos aqui do Mazin, Uhum. né? Esse menino aqui da Asmetal, filho do Claudinho, né? É. Claudinho. Ah, tem muitos. Você pega os filhos do Dedé, que hoje tá fora, tá trabalhando. Ah, não, aqui assim, desculpa se me lembrar, mas a safra aqui tá muito boa. Eu paro aqui, eu fiz programa de manhã essa semana, no sábado, e a gente olha o movimento no anel rodoviário de Capelinha a partir de 4h30 da manhã. É uma loucura, né, Sidnelson? Assim, é uma loucura, mas você nota que deu Deu. uma Em comparação caída. ao passado, deu. Deu uma caída. Deu, muito, deu. Você pega 6 horas da tarde, você tem que ver qual rua que você passa pra você não pegar isso congestionamento. Aqui, graças a Deus, é uma cidade realmente diferenciada. O gerente uma vez falou comigo um negócio, ele falou assim, ó, você vai pra cidade vizinha aí, você põe 100 milhões no banco lá, fica lá, ninguém pega. Capelinha, você vai lá que tem 100 milhões ali para investir, o pessoal investir, no dia não tem um real, não. O pessoal pega mesmo. Aqui é a gente vender coxinha por lá fora. E a inadimplência aqui não é grande, né, Sidnelson? O pessoal vai e põe o dinheiro pra girar e... Não, de casa mesmo, de inadimplência de casa, é pequena demais. Uhum. Muito pequena mesmo. É muito pequena. Uhum.
Ô, Sinelson, o ideal, então, é você, até antes da gente entrar no ar, você fazendo cálculos e mostrando aqui as possibilidades. As pessoas precisam aprender justamente isso, né? Pôr na calculadora ali e falar, olha, eu trabalho tantas horas, eu ganho tanto, mas se eu trabalhar tanto, eu ganho tanto, eu consigo adquirir tal coisa, eu consigo sonhar com isso. As pessoas precisam fazer mais conta, né? Eu acho que é, porque você querer ganhar dinheiro é uma coisa, agora você ter vontade, aí não, você tem que ter vontade, você tem que falar, não, já isso, o cara vai para os Estados Unidos, igual eu fiquei 7 anos, o cara vai para lá, fica lá 7 anos, pega 5 anos aqui desse jeito para ver se você não vai melhorar. Uhum. Pega desses 5 anos, vai ficar aí 1 ano para você adquirir suas ferramentas, suas coisas direitinho. Então, pega, você não vai lá para fora, não fica longe de família, né? Fica longe dos amigos, longe da cidade que você mora. Você não trabalha lá 10, 12 horas por dia, né? Por que que aqui não pode trabalhar um pouquinho a mais? Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim, isso não é lógico, não vai entrar na cabeça de todo mundo, né? Uma pessoa que realmente... porque esse programa do governo mesmo, eu falo direto, quando você assina lá no banco, é uma garantia de um patrimônio que você deixou para o seu filho. Se você vier a falecer amanhã, você pode ter certeza que a casa está quitada para o filho. Então, vale a pena você sacrificar um tempo aí, Uhum. né? Pra você adquirir alguma coisa. Bacana. Sidnelson, quero agradecer imensamente sua participação aqui conosco. Obrigado você chegou, você estava meio nervoso, né? Com medo do... Até agora. Chegou, tá, moço, mas você tá doido, é 1 hora, e 1 hora passa rapidinho, né? Cada macaco no seu galho. Sidnelson, obrigado, viu? Nada, obrigado você. Tá aí, gente, falei com o Sidnelson Oliveira, da GB Construtora, da Moderna, participando aqui conosco, porque ele é memória positiva, tem uma história de luta muito bonita. Nós voltamos no próximo sábado. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta.